A Web Rádio Fraternidade apresenta Jorge Elahá Canto, no evento As Portas do Céu 2021, versão virtual. Preparativo para o Congresso Espírita de Uberlândia, com a apresentação do tema Eu seguirei convosco e vos aguardarei, por todo o sempre. Olá, mais uma vez, bom dia para todos. Quando a mensagem do judaísmo chegou sobre a terra, Moisés trouxe dentro do conjunto das suas informações espirituais que estão contidas no Pentateuco mosaico, muitas informações sobre a existência de um Deus único, muitas informações sobre como os homens deveriam, dentro da visão daquela época, realizar o processo de conexão com esse Criador, como deveria ser a forma dos homens viverem, o que deveria o homem procurar como virtudes na Terra. E em cima dessa leitura de como deveriam viver as criaturas, pela ótica apresentada pelo judaísmo, ficava muito claro a existência de um único Deus que deveria ser, evidentemente, buscado, adorado, cultuado. E nessa grande perspectiva de entendimento sobre a questão da vida, ao longo dos séculos depois da vinda de Moisés e a entrega aos homens de um conjunto de princípios, os rabinos foram trabalhando as verdades conhecidas e novas informações foram se agregando a esse conhecimento inicial na forma das múltiplas interpretações sobre aquilo que estava apresentado no texto mosaico. E existia alguns pontos que foram ficando como que consolidados dentro da leitura do que é possível perceber dentro daquilo que Moisés havia deixado para nós. Além da ideia do Deus único, os judeus começaram a construir algumas concepções bastante interessantes. A primeira delas foi a compreensão sobre o que fosse a dor. Passou-se a entender com o tempo que a dor, na verdade, ela era um sinal, na visão da época, de um castigo dos céus. O homem deveria ser rico, próspero, saudável. Sua vida deveria ser um hino de venturas, de alegrias, sem dores, porque a dor significaria, dentro dessa leitura de vida, como se fosse uma repreensão de Deus por algo que tivéssemos feito de errado ou nossos antepassados. Assim, portanto, o homem deveria ter uma vida sem problemas. Existir uma vida com problemas, com dores, com sofrimentos, era uma informação de que, de certa maneira, Deus estava desagradado de nós. Essa era uma visão muito frequente. Os judeus começaram a construir um pensamento dentro dessa ótica, de que quando Deus se agrada de alguém, esse alguém não sofre. Uma segunda verdade que se impôs em função disso foi a necessidade de nós enxergarmos que a vida tem que ser estabelecida dentro dos critérios da justiça, que você precisa exercer as coisas dentro da retidão de caráter, que é ser justo. Você procurar exercer as coisas dentro de uma ótica aonde você tem que ter disciplina, responsabilidade, compromisso com as coisas e que aquilo que está errado precisa ser corrigido, porque esse é o dever do homem, andar sempre na retidão do proceder e, portanto, tudo que for ligado à justiça é o melhor para ser desenvolvido. E um terceiro ponto que também acabou ficando observado a partir da leitura da obra de Moisés é que dentro do texto dos 5 livros de Moisés não tem nada sobre a imortalidade da alma. Não tem. Todos os personagens que estão contidos nos livros de Moisés, depois que eles desencarnam, eles desaparecem da história. É como se eles não tivessem uma alma imortal. Quando Abraão desencarnou, acabou. Quando Jacó desencarnou, acabou. Ou seja, a morte física determina um desaparecimento desses personagens da história,
Nós não temos, nessa leitura que aparece no Pentateuco mosaico, nada que nos apresente de maneira bastante clara a ideia da imortalidade. E foi assim, dentro desse contexto da existência de um Deus único, mas voltado para um Deus que oferece sempre prosperidade e riqueza para os que ele se agrada. Um Deus que exige dos homens uma vida reta, com justiça e cumprimento do dever, e que, dentro dessa primeira apresentação de revelação, nós não encontramos de maneira nítida a existência do mundo espiritual. Foi dentro dessa ótica que o judaísmo se construiu. É claro que depois dos séculos que se seguiram a Moisés, nós vamos encontrar no texto do Velho Testamento algumas notas que falam sobre o mundo espiritual. Nada muito construtivo, nada muito substancial. Encontramos no texto do chamado Tanar, que é o Antigo Testamento, pelos judeus, uma construção que você diga, olha, aqui tem substância bastante expressiva sobre a questão de como vivem os homens depois da morte. Nada muito claro nesse sentido. E foi nesse cenário, dessa visão, desse modelo de sociedade, desse conjunto de conceitos, é que vai aparecer Jesus, o Messias. Nasce numa sociedade marcada por essas características. A característica da vida do mundo físico, a característica da busca da justiça e a característica de que Deus abençoa os que ele se agrada, oferecendo riquezas e poderes no mundo material. E Jesus aparece e surge vindo da Galileia para começar o seu ministério, para iniciar o trabalho de divulgação da nova mensagem que, no dizer de Isaías, iria trazer renovos para a humanidade. Ele então sobe ao alto do monte para proferir o seu primeiro discurso. Será a primeira fala pública de Jesus. Será o primeiro momento do qual as verdades que ele iria trazer iriam ser apresentadas para o povo. Esse discurso, que ficou registrado apenas pelo evangelista Mateus, atravessa 3 capítulos, capítulo 5, 6 e 7. Mas a primeira frase desse discurso foi profundamente transformadora. O povo se aglomerou em torno dele, esperando a mensagem que ia sair, e o Cristo rompe um silêncio de 400 anos sem profetas e diz a Israel a primeira das suas frases, oferecendo aos homens uma transformação profunda em todos os conceitos que até então eles haviam concebido como verdade. O Messias abre sua boca e diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Com uma frase, ele quebrou os 3 conceitos que os judeus possuíam. Ele ressignificou o que fossem os felizes aos olhos de Deus. Não eram mais os ricos e os poderosos, não era mais. Não eram. Bem-aventurados eram os pobres de espírito. Não eram mais os ricos, porque até então, se eu fosse pobre, doente, uma pessoa com dificuldade de crescer materialmente, eu era um castigado por Deus. Jesus inverte a lógica e diz: bem-aventurados são os pobres de espírito. Quebrou-se a ideia de que a dor é um castigo. A dor passava a ser uma oportunidade de provar aos homens de que eles estão conectados a Deus ou não. Então, bem-aventurados eram os pobres de espírito. Oferecia-se agora uma visão de Deus diferente, que não era mais um Deus punitivo, era um Deus de misericórdia. A ideia da justiça, a ideia da cobrança, a ideia da punição estava extinta para inaugurar o tempo do Deus misericordioso. Quebrava-se assim 2 pilares. O pilar que dizia que, na verdade, os ricos e poderosos eram os eleitos. Quebrava-se o pilar
que dizia respeito à questão de que apenas os ricos e poderosos eram os abençoados, que a justiça era, na verdade, a vontade de Deus. Não, substituía-se agora pela misericórdia. A dor estava ressignificada. E para coroar todo o trabalho de Jesus, na primeira frase que ele trouxe, ele rasgava os horizontes da vida e falaria por toda a sua vida pública sobre o reino dos céus, acenando para os homens a imortalidade da alma. Ele iria oferecer uma parábola aonde apresentaria Abraão depois da morte com Lázaro no seu colo, a única parábola de Jesus em que um personagem tem nome. Todas as demais é um samaritano, é um publicano, é um homem, é um dono da vinha, ninguém tem nome. Mas na parábola de Lázaro e o rico, exatamente o pobre vai ter nome, mas o rico não tem. E Abraão aparece vivo do outro lado da vida, falando da continuidade do existir, falando da vida após a morte, falando do prosseguimento da vida. Uma verdade que transformaria os conceitos judaicos. Ele iria oferecer a informação da continuidade do existir durante toda a sua vida pública. Inúmeras seriam as oportunidades que os doutores da lei iriam lhe consultar sobre a questão da continuidade da vida. Iriam perguntar a ele muitas vezes: mestre, um homem que teve mais de uma esposa, quando desencarna, como é que eles ficam do outro lado? O que eles serão lá? Serão casados ou não? Porque eram dúvidas, para tentar entender, já que existia vida após a morte, como seria. Nicodemos vem lhe perguntar sobre as questões do espírito, e o Cristo lhe diz: ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. E aí você vai perceber as várias oportunidades que ele teve de falar do reino dos céus, as 7 parábolas do reino, apresentadas todas elas no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, as insistentes discussões com os doutores da lei, quando em Lucas, capítulo 10, o doutor da lei veio perguntar-lhe: mestre, o que devo fazer para herdar essa vida eterna, essa vida do outro lado? Como que vai ser? Então, a história daquilo que o Cristo veio trazer está toda trançada com a ideia da imortalidade. Está toda vinculada com isso. Ele veio promover dentro de Israel a descoberta extraordinária de que a vida continua. O quanto é consolador, o quanto é maravilhoso saber que os nossos amores continuam vivos, que a vida continua, que aqueles a quem amamos e que por algum motivo a morte levou da nossa convivência física permanecem vivos, nos aguardam, nos reencontraremos. Teremos ainda histórias e muitas histórias pela eternidade, nos reencontrando. Abrir as comportas do espírito para perceber a continuidade da vida é algo maravilhoso. É uma ressignificação completa dos propósitos do existir. E Jesus veio oferecer isso a nós. Ele falou sobre essas questões desde o primeiro momento de sua vida pública. E essa verdade acompanhou várias de suas parábolas, vários de seus ensinamentos. Em muitos dos momentos em que o Cristo esteve conosco, as suas verdades estiveram cheias dessa informação. A vida continua. A vida após a morte. E isso foi atravessando os tempos durante toda a sua fala. E quando chega na última das semanas em que ele estaria em Jerusalém, ele faz as suas últimas pregações antes da crucificação. Ele passa por um período profundamente reflexivo. O estilo da sua fala na Semana Santa fala muito das questões do que iriam acontecer. Ele passa a ter uma pregação que não é mais como na primeira fase, de ensinar a amar, ensinar a perdoar. Perdoa teu semelhante. Ele não fala mais disso. Ele assume um traço mais como se fosse assim, meio que melancólico.
falando da partida dele, falando que ele não estaria com eles mais por muito tempo, que ele iria partir. Ele começa a dar sinais de que a sua desencarnação estaria próxima. E exatamente por conta disso, ele promove um jantar numa festividade que no judaísmo é chamada de Pessach. Ele faz o Seder de Pessach, que é a noite do jantar da Páscoa, da Pessach, e nessa noite que nós chamamos de Santa Ceia, ou Última Ceia, ele se reúne com os seus discípulos e conversa longamente com eles. Nesse discurso longo que ele desenvolve, o evangelista João é bastante profícuo nesse discurso. Essa mensagem está nos outros evangelhos, mas em João ela apresenta um desdobramento muito mais interessante, porque ele vai oferecer para nós informações muito interessantes, muito precisas sobre o que Jesus teria falado, e ele atravessa vários capítulos. Capítulo 13, 14, 15, 16, 17, são capítulos que possuem os diálogos de Jesus nesse período da chamada Santa Ceia. E tem um momento desses capítulos, do capítulo 14, ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim: se me amais, guardai meus mandamentos. Se vocês me amam, então guardem meus mandamentos. Se me amais, guardai meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. O mundo não pode ver, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. E aí, avança no texto dizendo: eu não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós. Meu Deus, como não vos vou deixar órfãos? Como que eu vou voltar para vós? Se ele vem falando sobre o seu processo de crucificação, ele já vem no capítulo 13 sinalizando que aquela ceia já é um processo de despedida, que ele vai se despedir deles, que ele precisa ser entregue para ser crucificado e tal. Essas falas, elas já vêm acontecendo antes. Desde o capítulo 16 de Mateus, lá na Decápolis, ele já começou a falar: agora eu tenho que ir para Jerusalém. O Filho do Homem vai ser julgado, entregue aos homens, vai ser crucificado. Então, ele já sabia que essas coisas iriam acontecer quando estava na Decápolis ainda, lá no norte, que ele iria descer para ir para o sul, onde ficava Jerusalém. Ele já tinha noção do que iria se dar. Então, ele já estava preparando os discípulos, mas, curiosamente, ele diz aqui dessa fala: não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós. Mas vai voltar? Como assim? Os discípulos tinham muita certeza de que Jesus era, na verdade, o Messias esperado. Eles tinham convicção disso. Eles tinham visto tantos fatos extraordinários, recebido tantos ensinamentos. Aquele homem era tão incrível que não era possível que ele não fosse o Messias. Mas ocorre algo que destrói a confiança deles em Jesus: a sua prisão. Eles não imaginavam que o Cristo pudesse ser preso pelos romanos. É absolutamente surpreendente que ele, que tem tanto poder, se sujeitasse àquilo. Então, quando acontece a prisão, o Cristo se submete naturalmente ao processo. E ele é levado, manietado pelos romanos para ser preso. Todos os discípulos desaparecem. Um deles vai se enforcar, se sentindo culpado por haver traído, entregue aos romanos para provocar exatamente esse confronto e Jesus logo vencer os romanos, mas ele estava enganado. O outro discípulo vai negá-lo na porta do templo. Os outros vão desaparecer, só João, o único que vai aparecer no Calvário para levar a mãe para ver o filho. Todos os demais desaparecem. Eles ficam com medo, assustados com o que estava acontecendo. Ninguém tem coragem de se apresentar na hora da prisão do Cristo, seu julgamento, crucificação, todos escondidos. Mas como que a gente pode entender
que tenha acontecido esse trauma na fé desses homens e depois eles terem se transformado em grandes divulgadores que entregaram suas vidas. O que foi que houve? Como é que eles se transformaram nisso? Como estava falando ainda há pouco o Vitor, como foi que esses discípulos se tornaram apóstolos? De onde veio essa força espiritual se eles eram tão temerosos, tão temerários, se eles se esconderam na crucificação, fugiram dos compromissos, negaram? Na narrativa de Marcos, diz que na hora que os soldados pegam um dos discípulos, ele se desembaraça da roupa e sai correndo nu para não ser preso. Então você vê o nível de medo que eles estavam. Qual foi a chave que virou para que esses homens mudassem a sua visão? A chave se chama a comprovação da imortalidade da alma. Após a crucificação, os discípulos ficaram como que apunhalados em função da dor, da perda de seu mestre. A decepção com sua crucificação era infinita. A vitória do mal sobre o bem, a derrota dos seus ideais, a percepção de que certamente, em função do ocorrido, ele não era o Messias. Será que era, diante de tudo que se viu, da sua fragilidade na cruz? Então, a convicção desses homens estava ferida de morte, em virtude dos acontecimentos daquela sexta-feira. Mas quando foi no domingo pela manhã, quando a notícia trazida por Maria de Magdala de que Jesus havia aparecido para ela no jardim e que havia dito a ela que avisasse seus irmãos de que ele estava vivo, isso mexe com os discípulos e, embora eles não acreditem nela, eles correm ao sepulcro e encontram o túmulo vazio. Os panos estavam postos de lado e o corpo já não estava mais lá. Onde estaria esse homem? E no domingo seguinte, a portas fechadas, estando eles trancados num ambiente onde não havia como entrar, ele surge no meio deles, mostrando que não era um corpo físico que voltou do sepulcro. Ele aparece diante deles e as traduções no português dizem que ele apareceu e disse: "A paz seja convosco." Mas, na verdade, não foi isso que ele disse, evidentemente. Jussara Cor-de-Gold sabe. Ele apareceu e disse: "Shalom." Ele disse: "Shalom, a paz seja convosco." E aí ele entra em contato com os discípulos. Imaginem o que aconteceu no coração desses homens quando tiveram a oportunidade de saber que ele estava vivo. Ele que havia pregado sobre a imortalidade da alma desde sua primeira frase, que havia insistido de maneira repetitiva: existe vida após a morte, existe vida após a morte, você vai viver após a morte. Abraão está vivo do lado de lá, os homens vão viver, vai ter vida eterna. Ele veio para provar que a vida continuava. Ressurge do sepulcro para trazer aos homens a mais consoladora das comprovações e não das pregações: eu estou vivo. Tomé, que não estava presente, não acredita, e ele reaparece no domingo seguinte e diz aqui: "Tomé, coloca a tua mão nas minhas chagas para que tu vejas que sou eu." Imagine a emoção de Tomé, imagine a emoção deles de estarem com o mestre de novo. Sim, o Cristo voltou do sepulcro. Não existe a morte. Não há por que temer os romanos. Ele voltou saudável do além. Ele voltou para conviver com as pessoas, mostrando que ele havia vencido a morte. E como ele veio dizer que existe vida após a morte, por que temer a morte se ela não mais existia? Um influxo de coragem, de fé, de determinação, de comprometimento com a mensagem toma o coração desses homens e promove, sim, a construção
desses pilares extraordinários que eles se transformaram a partir do momento em que passam a adotar para si a compreensão de que Jesus, o mestre que lhes pregou durante tanto tempo, era agora alguém que cumpria as suas promessas, inclusive aquela de dizer: eu estarei para sempre convosco, não vos deixarei órfãos. Porque agora ele poderia realmente seguir os discípulos, ele poderia estar com eles, ele poderia seguir com todos aqueles que faziam parte do seu colégio apostólico e os outros que não faziam, o grupo dos 70, o grupo dos 500, pouco importa qual fosse, mas ele estava para provar que a vida continuava para todo sempre. E conta o evangelista Mateus que ele se volta para os discípulos e diz: avise aos meus irmãos que eu vos aguardo na Galileia. E ele vai e desaparece. Quando ele diz que ele os aguarda na Galileia, isso se deu porque, segundo o evangelista Mateus, eles ficaram muito frustrados, porque estavam todos em Jerusalém na hora que aconteceu a crucificação. Se o mestre não estava mais lá, o que deveriam eles fazer? Retomar a vida simples, retornar para as suas barcas, recomeçar as suas histórias no mesmo lugar onde eles estavam. O sonho da presença do mestre havia se desfeito. Então eles levariam dentro de si as lições, mas retornariam para as suas vidas na Galileia. E o Cristo diz: avise aos meus irmãos que eu os encontrarei na Galileia. E assim acontece, narra Humberto de Campos, no capítulo 29 do livro Boa Nova, o encontro definitivo de Jesus, o último dos encontros dele com os seus discípulos, aonde teriam comparecido, no dizer da obra, 500, os 500 da Galileia, que se aglomeraram no pé do monte para ali ouvirem as últimas das recomendações que o Cristo deixava para os seus discípulos. Ele sobe ao monte, faz uma última fala, despede-se e nunca mais seria visto da maneira como foi visto antes. Ele teria algumas aparições em sonhos para algumas pessoas no curso da história, algumas personagens tidas como santas teriam as visões de Jesus nas suas percepções espirituais, mas o Cristo aparecer ressurreto para oferecer a sua fala para as criaturas, nós não teríamos mais na visão daquilo que os textos bíblicos colocam. Ele vai trazer muitas informações preciosíssimas nesse último discurso que ele tem. Se nós pudermos pegar os parágrafos que constituem a fala apresentada por Humberto de Campos nesse momento final que ele apresenta para nós, nós podemos retirar dessa fala final 10 mandamentos que Jesus deixou para os seus discípulos nesses últimos momentos que ele estava reunido com eles. Imagine a emoção do encontro final com o Cristo e ele faz as suas últimas exortações para os seus discípulos. Dessas 10 exortações que o Cristo deixa, é possível agrupá-las em 2 pacotes. Um pacote é o pacote das exortações do homem para o mundo. O homem diante do mundo. Tem 5 exortações. E o homem diante do seu próprio eu. Tem 5 exortações. 5 para o mundo e 5 para os homens. E nessas últimas exortações que ele deixa, nesses 2 parágrafos, você é possível fazer uma conexão entre eles, em que você vê que a primeira exortação para o mundo casa com a primeira para o homem, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. São dobrados, são 5
mandamentos dobrados para dentro e para fora, para dentro e para fora de cada um de nós. Então, nesses dias que a gente precisa de tanto consolo, de tanta orientação e de tanta necessidade de termos força da fé nesses dias tormentosos que a gente vive, é muito importante que a gente esteja atento para essas exortações que a gente precisa viver nesses últimos dias. Rubens, coloca o menino junto comigo, que eu quero ler junto com ele esses mandamentos, porque ele precisa ouvir bem atentamente isso que a gente vai ler agora. Charles, é para você também, mas ouve, Vitor, os mandamentos que estão colocados aqui. O primeiro deles é sobre os louros do mundo. Diz o Cristo, é preciso imunizar o coração contra todos os enganos da vida transitória para a soberana grandeza da vida imortal. O mundo vai oferecer uma série de enganos para nós. Nós não podemos ser iludidos com a grandeza da vida material e sim com a grandeza da vida imortal. Esse mesmo mandamento, apresentado para dentro de nós, no texto fala o seguinte: para nós conosco mesmo, Vitor, negai-vos a vós mesmos, como eu neguei a minha própria vontade na execução dos desígnios divinos, e tomai a vossa cruz para poder seguir-me. Então, os louros do mundo, tantos que estão lá fora, que poderão nos iludir, não poderão ser capazes de nos transformar nos nossos interesses. E dentro de nós, para fazermos isso, é a negação dos nossos princípios, das nossas dores, das nossas dificuldades, para que a gente consiga negar a nossa própria vontade para atender a um ideal que é superior. Portanto, nos preparemos para isso, Charles. Temos que nos preparar para isso. O segundo dos pontos apresentados por Jesus, a segunda recomendação dele para o mundo é: sereis escarnecidos e aparentemente desamparados. Eu disse aparentemente desamparados. A dor vos assolará as esperanças mais caras. Andareis esquecidos da terra, em supremo abandono do coração. Quem visse Maria de Nazaré, dando à luz numa estrebaria cercada de animais, sem nenhum amparo, sem nenhum socorro, teria a ilusão de que ali nasceria uma pobre criatura desamparada dos céus. Quem poderia dizer de uma menina jovem dando à luz dentro de um local sem um socorro de uma parteira? Poderia efetivamente estar dando ao mundo a oportunidade de receber o Cristo. Então, muitas vezes, quando estamos aparentemente desamparados aos olhos dos homens, estamos sustentados pelas grandes falanges espirituais que nos socorrem. Então, não nos desesperemos se formos escarnecidos e nos sintamos efetivamente desamparados pelo mundo. Para dentro de nós, Charles, olha o que diz: vossa voz será como a voz do deserto, provocando muitas vezes o escárnio e a negação por parte dos que dominam na carne perecível. Então, não percamos as nossas forças, não nos desesperancemos quando por algum motivo nós sintamos que o mundo não compreende o que fazemos. Então, se houver escárnio, se houver deboche, se nós nos sentirmos aparentemente desamparados, tenhamos certeza de que dentro de nós precisa existir a convicção de que os nossos propósitos não estão ligados aos louros do mundo, para que nós não percamos a conexão com o divino, com o sagrado. A terceira das recomendações apresentadas no texto fala não mais dos louros do mundo, não mais da solidão, mas fala da agressão
que o mundo promove sobre nós. O que diz o texto? O mundo inteiro se levantará contra vós, em obediência espontânea às forças tenebrosas do mal que ainda lhe dominam as fronteiras. As falanges perturbadoras da terra se levantarão contra todos aqueles que proponham o amor como solução. Então, não esperemos do mundo a possibilidade de que o mundo nos acolha de maneira positiva, mas saibamos que dentro do propósito de divulgar aquilo que se quer fazer, que o mundo poderá se levantar contra nós, nos ridicularizando, e as forças do chamado mal poderão tentar sufocar a nossa voz. E dentro de nós, esse terceiro ponto apresentado no texto diz assim: não participareis do venenoso banquete das posses materiais. Não participareis do venenoso banquete das posses materiais. Sofrereis a perseguição e o terror. Tereis o coração coberto de cicatrizes e ultrajes. Então, não esperemos da nossa parte nenhum tipo de vantagem na terra por aquilo que iremos oferecer. Não participemos dos banquetes faustosos do mundo. Não esperemos a riqueza material em função do trabalho que nós fazemos. Não tenhamos a ilusão de que as almas que fazem o bem estão marcadas na terra para serem ricas, poderosas e venturosas. Bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, não queiramos fazer das nossas vidas um hino de vitórias materiais, de riquezas, de pompas, que nós sejamos cercados de pessoas que queiram nos elogiar aquilo que temos. Aceitemos naturalmente os processos que a gente vai passar de testemunho, porque assim é. Assim está determinado pela lei, que aqueles que se colocam na posição de servir à causa do bem precisam esperar que naturalmente as circunstâncias que nos rodeiem não sejam circunstâncias favoráveis nesse sentido. E na sequência do texto, diz assim: vossas sendas estarão repletas dos fantasmas do aniquilamento e das visões da morte. Os fantasmas do aniquilamento. O que é o fantasma do aniquilamento? É aquelas sombras que nos cercam e que nos abafam e que nos destroem. De repente, você está tendo uma tarefa que está fazendo, os fantasmas vêm por fora, abafam e nos destroem. Os fantasmas do aniquilamento são os que derrubam as pessoas que se propõem a tarefa do bem e que acenam para eles com determinadas vantagens, como se fossem sombras, e aniquilam as melhores expressões que a gente possa ter. Quem são esses fantasmas do aniquilamento? A resposta para essa pergunta está na obra Ceareiros de Volta, na página 29, um texto assinado por Albano Couto. Ali ele diz: os fantasmas da mente. Você falava o fantasma do aniquilamento, e lá Albano Couto chama os fantasmas da mente. Ele diz que existem 3 fantasmas que rondam a mente dos homens que se dedicam ao bem e que esses fantasmas destroem, aniquilam. São os fantasmas do aniquilamento. Quem são os 3 fantasmas? Dinheiro, poder e sexo desregrado. Nós temos que estar com os olhos bem atentos para não perseguirmos as vantagens da terra, para não querermos o dinheiro dos homens, as riquezas materiais, os locais aonde a gente possa ter uma vida faustosa. Segundo, fugir dos pódios do poder, de sermos vistos pelas pessoas, de sermos tragados pelo processo da vaidade, de sermos iludidos pelas propostas que muitas vezes aparecem nas nossas vidas e que nos acenam como se fossem coisas preciosas, mas são, na verdade, armadilhas.
para que a gente possa cair. Então, cuidado para todos nós com relação aos fantasmas da mente. O quarto dessas sinalizações que o Cristo deixaria era sobre a questão dos martírios, os nossos martírios. Dizia ele: para entrardes na posse do reino celestial, muitas vezes experimentarás o martírio da cruz e o fel da ingratidão. Então, nos prepararmos para essas circunstâncias, de tudo isso que poderia nos acontecer. Do lado de dentro do homem, o martírio, não do mundo, mas o que acontece dentro de nós, está dito: a chaga, a ferida, a cicatriz, será o vosso sinal, e a coroa de espinhos o vosso símbolo, e a cruz o recurso ditoso da redenção de cada um de vós. E assim, ele termina dizendo, como última parte dessas recomendações, que nós estaríamos em conflito permanente com o mundo. Estaríamos na terra, vivendo leis muitas vezes implacáveis e egoístas, como a gente observa em torno de nós hoje, tantas loucuras no mundo. Viveríamos essas circunstâncias até que as bases do reino do Cristo de concórdia e justiça se estabelecessem sobre o espírito das criaturas. E ele, portanto, conclui seu discurso, Charles, conclui seu discurso, Vitor, dizendo: não vos preocupeis, séculos de luta vos esperam na estrada universal, séculos de lutas, mas eu estarei convosco até a consumação dos séculos. A proposta do Cristo, portanto, não nos sugere vantagens na terra, renúncias, lágrimas, sacrifícios, fazermos o processo de abertura de vantagens pessoais pelos interesses morais. Se algo nos acena com vantagem material, estejamos atentos para não cairmos nas armadilhas feitas para os lobos, porque, como todos nós sabemos, só os lobos caem nas armadilhas feitas para lobos. Estejamos atentos, porque na terra nenhuma glória, porque o que o Cristo fala no final de todas essas coisas são das venturas celestes que vão aguardar a todos aqueles que se verdadeiramente compuserem entre os que fazem parte do exército daqueles que servem ao Senhor. E só para terminar essas minhas palavras, eu queria evocar uma frase de Lívia no livro Há 2000 anos, quando depois de todas as dores que ela passa no mundo, ela chega no mundo espiritual. E quando ela vê as venturas que a aguardam, como consequência das dores que ela passou, das dificuldades, das lágrimas e dos sofrimentos, da vida cheia de tantas privações que ela experimentou, ela vê as delícias do céu que ela tem, em que ela é recebida, e ela diz: oh, meu Deus, o que se paga no mundo pelas venturas do céu são apenas migalhas misérrimas. Ou seja, ela considera que tudo que ela passou foi muito pouco diante do bem que ela recebeu. Então, que a gente esteja atento nesse sentido, para que a gente não perca o nosso foco, todos nós que estamos nos ouvindo, que aceitemos os sacrifícios no lar, as renúncias em família, o nosso silêncio diante da vida, o corpo defeituoso, os dramas íntimos, que nós aceitemos isso e exercitamos o propósito do amor como objetivo final das nossas vidas, porque, na verdade, não nos esqueçamos nunca, eu estarei convosco para todo o sempre, até a consumação dos séculos, porque o nosso Mestre, ele vive para sempre.